Hoje, pronunciamento à imprensa nacional e internacional a respeito da denúncia oferecida ontem pelo Ministério Público Federal. A defesa do ex-presidente classificou a ação do MPF, a forma como foi apresentada e tratada pela imprensa, bem como todo o seu conteúdo, como truque de ilusionismo. Segundo os advogados, a Operação Lava Jato pretende impor, a qualquer custo, uma condenação indevida e injusta a Lula e Marisa Letícia, que repudiaram a denúncia ofertada e consideraram a entrevista coletiva dos promotores um espetáculo deplorável. A Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia e mais 6 pessoas foram denunciadas pelo MPF na Operação Lava Jato. O procurador Deltan Dallagnol afirmou que Lula era o comandante máximo de esquema de corrupção identificado na operação. No entanto, o MPF disse que não há provas contra Lula, somente convicção. Na denúncia, Lula é acusado de ter recebido vantagens indevidas referentes à reforma do apartamento feita pela empreiteira OAS, que teria sido oferecida a ele como compensação por ações do ex-presidente no esquema de corrupção da Petrobras. A denúncia não significa que nenhum dos acusados sejam culpados dos crimes. Cabe à Justiça acolher ou não as argumentações dos promotores. Se acolher, os denunciados se tornarão réus e serão julgados. A defesa do ex-presidente Lula voltou a afirmar, como tem feito desde o início das acusações, que o ex-presidente não é dono do apartamento. Nós estamos ao vivo na coletiva que deve começar a qualquer momento. As imagens ao vivo dessa coletiva em que o ex-presidente Lula participa hoje, faz um depoimento hoje sobre as acusações do MPF. A gente vê bastante gente reunida. Lindbergh Farias, vários deputados, senadores, o senador Humberto Costa, do PT, são apoiadores de Lula, do Partido dos Trabalhadores, mas também pessoas de outros partidos. Lá na mesa, agora há pouco, a gente via Guilherme Boulos, do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Muitos apoiadores de Lula que estão nesse momento, aguardam nesse momento para acompanhar essa coletiva em que Lula participa. A gente vê também o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, sentado no lado esquerdo, senadora Gleisi Hoffmann. Muita gente aguardando esse momento. O deputado Paulo Teixeira também. Essa coletiva deve começar a qualquer momento. Estava marcada previamente para 1h da tarde, agora são próximo de 1h20, deve começar a qualquer momento. A gente transmite ao vivo essa coletiva em que Lula dá explicações, presta um depoimento sobre as acusações que foram feitas ontem pelo Ministério Público Federal. As acusações que foram bastante repercutidas na imprensa, juristas falaram bastante sobre essa denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal e analisando a forma como ela foi feita, criticando bastante o conteúdo, porque logo no começo os procuradores disseram que realmente não há provas e somente convicção. Isso foi bastante criticado por juristas, por advogados e hoje Lula fala sobre tudo o que foi apresentado nessa denúncia feita ontem pelos procuradores do Ministério Público Federal. A gente volta para as imagens. A gente vê muitos apoiadores, como eu já disse, o senador Lindbergh Farias, que tem sido muito ativo na defesa de Lula, foi muito ativo na defesa da presidenta Dilma Rousseff também, durante todo o processo do impeachment, que se encerrou há 15, 20 dias. Ele foi muito ativo nesse processo todo, esteve sempre ao lado da presidenta Dilma Rousseff. A gente vê também lá ao fundo o jornalista Paulo Moreira Leite, também acompanha. Membros da Federação Única dos Petroleiros também acompanham essa coletiva. Muitos jornalistas que aguardam o depoimento do ex-presidente Lula. Ao lado de Guilherme Boulos, do MTST, a gente vê também Gilmar Mauro, que é do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do MST. Então, muitos movimentos sociais que também acompanham esse momento, essa coletiva. Esse depoimento feito pelo ex-presidente. Eu acho que a coletiva deve estar para começar. Vamos para lá? Oi?
A gente vê ali ao fundo o jurista Pedro Serrano, que deu uma entrevista para a Rede Brasil Atual, nessa manhã, para a Rádio Brasil Atual também, falando justamente sobre essa postura dos procuradores do Ministério Público Federal e agora, na verdade, a expectativa sobre a Operação Lava Jato, porque como eu já disse, foi bastante criticada essa denúncia feita pelos procuradores, que não ofereceram nenhum tipo de prova contra Lula e, mesmo assim, criaram toda uma situação baseada em convicção. Então, o jurista Pedro Serrano, essa frase, inclusive, em relação à falta de provas e sim convicção, repercutiu muito na internet, foram criadas várias imagens com a apresentação de PowerPoint oferecida ontem pelos procuradores. Então, é uma frase que gerou bastante polêmica entre os juristas e todo mundo que acompanha esse cenário político e o cenário de Operação Lava Jato também. O ex-presidente Lula parece que ainda não chegou na coletiva, ele não está aí no auditório, pelo menos. Deve entrar em poucos minutos. Regina. Quem vai falar agora é o presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão. Ele se dirige ali ao púlpito. Ele deve dar início a essa coletiva do ex-presidente Lula. Boa tarde. Nós estamos montando aqui uma mesa na medida do possível. Queria agradecer a presença do Gilmar Mauro, representando a direção do MST, o companheiro Boulos, representando o MTST, o Wagner, representando a Central Única dos Trabalhadores, o companheiro Afonso Florenci, líder da bancada na Câmara dos Deputados do PT, a senadora Regina, do Piauí, o senador Humberto Costa, que representa, é o líder da bancada dos senadores do PT. Tem outros senadores aqui, o Lindbergh, a Gleice também, o Paulo Rocha. Tem vários deputados, eu não vou poder citar todos os companheiros e companheiras. Queria agradecer a presença do Renato Rabelo, da direção nacional do PCdoB, o presidente da Fundação Maurício Grabois, o doutor Batoque, o advogado do presidente Lula. Quem que está aqui da UNE? Companheira da UNE, aqui representando também. Enquanto o presidente Lula está se dirigindo para cá, e vai ter uma informação também do advogado Cristiano Zanin sobre as providências jurídicas que estão sendo adotadas, eu vou ler para vocês a nota de repúdio que o Diretório Nacional aprovou na reunião de hoje, nos seguintes termos. Embevecido pela própria retórica, o Procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, protagonizou ontem, 14/9, junto com sua turma, um grotesco espetáculo midiático que deve envergonhar representantes do Ministério Público não acompliciados com a farsa de Curitiba. Fiscal da lei, a qual deveria servir por dever de ofício, o Torquemada paranaense, contudo, travestiu-se em saltitante porta-bandeira da malta antipetista. O Partido dos Trabalhadores repudia a ação escusa desse indivíduo, cujo libelo, desprovido de provas e politicamente orientado, desrespeita direitos e garantias constitucionais, conspira contra a ordem democrática, estando a exigir providências legais contra a sua parcialidade. Ao denunciar confessadamente sem provas o ex-presidente Lula e sua esposa Marília Letícia, além de Paulo Okamoto e outros cidadãos, o chefe dos procuradores sediados em Curitiba torna cada vez mais evidente o envolvimento do seu grupo na tramóia que levou ao golpe contra a presidenta eleita democraticamente e desmascara sua intenção cavilosa, persecutória e autoritária de antecipar, à margem da lei, um julgamento sumário e condenatório dos que elegeu seletivamente como vítimas. Mancomunados para criminalizar nosso partido e animar a campanha midiática contra os governos liderados pelo PT, estes burocratas facciosos agora buscam concluir o trabalho sujo
que lhes foi encomendado pelas forças reacionárias. Seu objetivo é retirar da cena política o principal líder do povo brasileiro e restringir os próximos processos eleitorais a um jogo controlado pelas oligarquias. Não hesitam, para cumprir seu propósito nefasto, em forjar um sistema de exceção que corrói e dilacera o Estado de Direito, de mãos dadas com círculos conservadores da Polícia Federal e do Poder Judiciário. Conclamamos todos os democratas a resistirem, cada vez com mais intensidade e mobilização, a manobras dessa natureza, que atentam contra a liberdade e a soberania popular. A solidariedade nacional e internacional ao ex-presidente Lula é uma trincheira fundamental no combate ao governo usurpador e ao sequestro das instituições por violadores da nossa Constituição. Queria pedir para o presidente Lula se dirigir, então, aqui para a tribuna para fazer o seu pronunciamento. Parece que o companheiro... Essa é a diferença. Quando a gente é presidente, tem alguém para segurar o microfone. Agora eu tenho que eu mesmo segurar meu microfone. Tem água pronta. O Wagner está bebendo a água que eu deveria beber, então está aqui. Eu vi o Rui Falcão falar em pronunciamento. Não tem pronunciamento. Eu não vou fazer um show de pirotecnia como fizeram ontem. Eu vou tentar apenas... Arruma um copão d'água cheia aí, gente. Eu vou me comportar apenas como não ex-presidente da República. Não quero me comportar como ex-presidente da República. Não quero me comportar como um cara perseguido. Não quero comportar como se estivesse reivindicando algum favor. Aqui, os advogados, tanto Cristiano, Roberto Valença, o companheiro Batóquio, todos têm me defendido e discutido juridicamente com a competência tão espetacular que eu tenho inveja de ter feito o curso de torneiro mecânico e de me formar de advogado. Eu queria fazer essa declaração, ia até trazer a Marisa comigo, mas como meus filhos pediram para almoçar com ela, eu preferi que ela ficasse em casa e eu vim fazer essa declaração. A declaração, pura e simplesmente, de um cidadão indignado. Não é de um político, um cidadão indignado com as coisas que aconteceram e que estão acontecendo nesse país. Primeiro, eu penso que nesse país tem pouca gente com a vida, com a vida mais pública, mais fiscalizada do que a minha. Isso desde o tempo que eu era dirigente sindical nas greves de 78 e 1979. Eu não esqueço nunca que na greve de 79 o Murilo Macedo fez intervenção no sindicato e o Murilo Macedo resolveu investigar a contabilidade do sindicato e a conta do sindicato, achando que nós, metalúrgicos do ABC, sob a minha presidência, estavam fazendo alguma coisa errada no sindicato. A conclusão dessa investigação é que ele utilizou a metodologia do sindicato São Bernardo
administrada pelo companheiro Sadal, para ser modelo de administração sindical nesse país, no período Murilo Macedo. Eu, quando fui presidente do sindicato, Rui, a primeira atitude que eu tomei na minha vida foi convocar uma assembleia, depois de eleito com 92% dos votos, e decidir numa assembleia que nenhum presidente do sindicato poderia ser candidato por mais de 2 vezes. Isso prevalece hoje em muitas instituições, porque eu acho que a renovação e a alternância de poder é uma coisa que faz muito bem à democracia. Quando eu saí do sindicato, já por conta de melhorar a minha consciência política, por conta de compreender que o sindicato era um espaço muito limitado para a minha participação, porque quando você é dirigente sindical, você só olha a tua categoria. Daqui a pouco você quer olhar um pouco mais para a sua cidade, para o seu país. E eu resolvi, então, que era necessário criar um partido político. Resolvi criar, e vou dizer para vocês que tenho orgulho, profundamente, orgulho de ter criado o mais importante partido de esquerda da América Latina. De ter criado um partido quando muita gente achava impossível criar um partido. Não foram poucos os artigos escritos que os trabalhadores não tinham competência para criar um partido e dirigi-lo. O preconceito era tão contra que eles achavam que a gente nem podia criar e nem podia dirigir. E nós criamos um partido. Todo mundo sabe o sacrifício, a decepção, porque a gente achava que trabalhador votava em trabalhador, sabe? E quando nós criamos o Partido dos Trabalhadores, que fomos para a primeira eleição, foi uma frustração, porque a gente não conseguia ter a quantidade de votos e os trabalhadores tinham medo da gente. Porque os que nos atacam hoje, naquele tempo, nos chamavam de comunista, de sectários, de radicais, de bando de maluco, de jovens sem saber o que ia fazer, e daí não faltava adjetivos. E nós fomos elegendo prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, fomos aprendendo, e com apenas 20 anos de existência do nosso partido, nós ganhamos as eleições nesse país. Era uma coisa inesperada. Eu lembro que, quando eu fui lançado em 89, lá no Congresso Nacional, numa proposta que foi apresentada pelo Eduardo Jorge, se não falha a memória, eu pensei, esse cara é maluco. Você tinha Ulisses Guimarães, você tinha Aureliano Chaves, você tinha Mário Covas, você tinha Assis, Brizola, que era tido como futuro presidente da República, e, por isso, os militares o perseguiam tanto, porque achavam que ele era mais ou menos o que estão fazendo agora comigo. E o Brizola sofreu, porque, desde que ele voltou do exílio, ele foi tratado como se fosse o futuro presidente da República, e pau no Brizola. Tiraram até o partido dele, o PTB. E eu falei, esses caras são loucos me lançar candidato a presidente no meio dessa turma. Eu era o bagrinho da história, eu era o lambari que ia ser comido pelo Jaú. Veja, como Deus escreve certo por linhas tortas, eu fui para o segundo turno. Todos aqueles que eu pensava que ia ganhar, não ganharam, e foi para o segundo turno 2 pessoas. Collor, que representava o pensamento da elite brasileira, o anti-Lula, o anti-Brizola, e vejam, o caçador de Marajá, o homem que ia lutar contra a corrupção, e o Lula, que era a parte que representava o chamado setor marginalizado desse país, os trabalhadores, os intelectuais de esquerda, os nossos jovens que lutaram contra a ditadura militar e que muitos foram presos, e tantas outras pessoas da igreja, sabe, que acreditavam. E nós fomos para o segundo turno com 17 e pouco % dos votos. E, a partir daí,
Eu que tinha uma crença que era muito difícil chegar à presidência pela via do voto, comecei a acreditar que era possível ganhar as eleições pela via do voto. E era mais fácil. Era só, sabe, a gente organizar melhor a sociedade. Era só a gente calibrar o discurso. Era só a gente despertar sonho na sociedade. E eu, 20 anos depois, cheguei à presidência da República com esse sonho. Esse sonho de que, pela primeira vez, um trabalhador, um metalúrgico, sem diploma universitário, tinha ganho as eleições democraticamente, contra tudo que se opunha à organização do PT. E eles apostavam no nosso fracasso. Eu, de vez em quando, digo, talvez ele não goste, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, naquela ocasião, ele preferia mais que eu ganhasse do que o Serra. Porque qual era a tese dele? A tese dele é que se o Serra ganhasse, o Serra era muito esperto, o Serra ia querer reeleição e ele, então, não ia voltar mais. O Lula, coitado de um operário metalúrgico, vai ganhar, vai ser um fracasso absoluto e o povo vai gritar volta, 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 volta. O que ele não percebia é que eu tinha na cabeça uma outra tese. Eu tinha na cabeça o fracasso do Wałęsa da Polônia, que também, como eu, era metalúrgico. A diferença é que eu era de São Bernardo, ele era de Gdansk. E ele trabalhava no estaleiro. E o Wałęsa, como não tinha história da criação de partido, como foi coisa da moda, a derrubada do Muro de Berlim, a eleição do Papa João Paulo II como Papa, ele ganhou. E quando ele foi candidato à reeleição, o coitado só teve 0,6% de voto, Rui. Um fracasso total e absoluto. E eu, na minha cabeça, pensava, eu não posso fracassar. Eu, se fracassar, eles vão colocar uma cangaia no meu pescoço e nunca mais um trabalhador, vai demorar um século para um trabalhador dizer que vai querer ser candidato a presidente da República. Eles vão dizer que a gente não estava preparado. E eu tinha quase com uma profissão de fé, companheiros, não errar. Vocês viram que na época eu fui muito comedido. Eu não prometi o socialismo para ninguém. Eu não prometi, sabe, acabar com uma luta de classe vencendo os adversários, não. Eu propus que, se chegasse no final do meu mandato, cada cidadão brasileiro tivesse tomando café, almoçando e jantando, tendo 3 refeições por dia, eu já tinha realizado a obra da minha vida. Você veja como eu fui humilde, simples, bastante objetivo. Pois bem, no meio do caminho, eu percebi que era possível fazer muito mais do que isso. Eu percebi que, quando a gente ganha uma eleição, ô Wagner, a gente não ganha o poder. Porque o poder é ramificado nas instituições que existem para controlar o próprio governo. E que a burocracia de segundo e terceiro escalão, muitas vezes, tem mais força do que um presidente da República. Porque não é poucas das vezes em que você toma uma decisão numa reunião ministerial, quando você sai anunciando ela pelo Brasil afora, um ano depois você descobre que ela está parada na gaveta de um cidadão, porque o IFAM não concordou, porque a FUNAI não concordou, porque o IBAMA não concordou, porque o Tesouro não concordou. Você vai descobrindo que você é enganado dentro da máquina. Aí eu cunhei a seguinte frase: o presidente é uma locomotiva. A máquina pública é a estação. Todo dia passou locomotiva nova, mas a estação está lá, impávida. Ela não muda. Ela está lá. Os funcionários são os mesmos, porque são tudo concursados. Estão lá. Eu, de vez em quando, falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. O político não. Ele é chamado de ladrão, é chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, é chamado de tudo, mas ele está lá.
encarando, pedindo outra vez o seu emprego. E muitas vezes consegue, outra vez não consegue. Pois bem, como nós começamos a dar certo na presidência, eles tentaram fazer o que fizeram com a Dilma agora, em 2005. Se vocês atentarem, faz pouco tempo, vocês vão perceber que o tratamento de uma parcela da mídia brasileira e uma parcela do Poder Judiciário agiu do mesmo jeito. Tá? Então, quem viveu aquele período sabe que o objetivo deles era tentar tirar o Lula já em 2005. Eu tomei a decisão, eu não esqueço nunca, numa reunião do Conselho, em que eu disse o seguinte: olha, Getúlio conseguiu governar anos esse país com mão dura, com 4 de democracia. Juscelino talvez tenha sido vítima de mais inquérito do que eu, porque dizia ele não pode participar, se ele participar não pode ganhar, se ganhar não pode tomar posse, se tomar posse não pode governar. E a República do Galeão tentou derrubá-lo muitas vezes. E ele, ao invés de ficar com raiva, perdoava. Às vezes até promovia pessoas, para mostrar que o ódio não leva a nada. Bem, o João Goulart, vocês sabem o que aconteceu com ele. E eu disse na reunião, eu não tenho a vocação do Getúlio de me dar um tiro, não tenho a vocação do Jânio de sair do Brasil, o Jango. Portanto, se eles quiserem me tirar, vão ter que disputar comigo na rua. Vão ter que disputar comigo na rua. E eles achavam que eu estava vencido. Sabe, teve um sociólogo que falou, deixa o Lula sangrar, porque sangra e morre. Ou seja, eu não sangrei e fui reeleito em 2006, embaixo da maior baixaria eleitoral acontecida até aquele instante. O meu adversário, que é bonzinho, que parece com a cara de anjo e tal, estava agressivo, estava nervoso. E me dizia, Lula, fique tranquilo, não fique nervoso. E eu, então, me quedei tranquilo, bem tranquilo, tá? E ganhei as eleições. Bem, eu tenho consciência de que o meu fracasso teria agradado os meus adversários. O meu fracasso não teria despertado tanto ódio contra o PT. O que despertou essa ira foi o sucesso do nosso governo. A maior política de inclusão. Nós estamos acompanhando ao vivo a coletiva do ex-presidente Lula. A gente teve uma travadinha, vamos voltar para lá? Acho que voltou. Ou seja, 2 Argentinas entraram no sistema financeiro brasileiro. A maior política de inclusão educacional deste país. Em 12 anos, nós colocamos mais jovens na universidade do que eles colocaram num século. E o ódio deles é porque, durante 500 anos, eles não acreditaram que era preciso investir na educação, porque eles podiam estudar no exterior. Quem tinha que estudar aqui era o pobre, que terminava o ensino fundamental, tinha que trabalhar para sobreviver. E quando eu cheguei no governo, eu disse, olha, aqui é o seguinte, aqui não vai se falar mais em gasto quando se tratar de educação. Educação é investimento, e a gente vai investir porque é o investimento que dá retorno mais rápido. Esse país não quer ser só exportador de soja, vai ser exportador de inteligência, vai ser exportador de conhecimento. E foi daí que nós fizemos a quantidade de universidades públicas, a quantidade de ProUni, de FIES, de escolas técnicas, e isso foi acumulando uma raiva, um ódio. E aí ainda tivemos a petulância, gente, de pegar uma mulher que eles diziam que era um poste e eleger presidente da República contra os candidatos impecáveis dele. E o que é mais grave é que, com muita dificuldade, com a ajuda de vocês, reelegemos essa mulher outra vez. E aí eles endoidaram, porque a reeleição da Dilma era a perspectiva
será que esse Lula vai voltar? Aí é demais. Eles sonhavam com 20 anos no poder e, de repente, esses 20 anos ia cair para nós. Então, vamos tentar truncar. Inventaram uma mentira, tornaram essa mentira verdade aos olhos da opinião pública e fizeram com que 347 deputados, numa noite que o Brasil nunca mais esquecerá, que é a noite da hipocrisia e da vergonha, liderada por um cidadão que acaba de ser caçado por aqueles que apoiaram ele para derrubar Dilma, recomendaram que a nossa presidenta fosse, passar pela admissibilidade do Senado. Ela foi para o Senado. Eu achei que no Senado, eu sempre entendi que no Senado tinha um nível superior. Eu era dirigente sindical, companheiros. Eu era dirigente sindical. Nos anos 74, 75, 77, 78, eu saía de São Bernardo do Campo para ir ao Senado, ver Jabas Passarinho, Paulo Brossard, ver Paulo Freire, ver os grandes debates sobre a política nacional, que dava gosto a gente saber de tribunos tão extraordinários que faziam a política lá. E eis que o Senado se apequenou e repetiu o gesto da Câmara, aceitando a admissibilidade. E ainda tinha senador que falava, não, eu só aceitei a admissibilidade, mas chegar na hora do pega para capar, eu não vou votar assim. Conclusão, nós tínhamos 22, ficamos só com 20. E eu quero aqui parabenizar a bancada do PT e os 20 senadores que ficaram com a gente. Quero agradecer os senadores de outros partidos políticos, como a companheira Vanessa, do PCdoB, o companheiro Riquião, do PMDB, o companheiro Randolph, da Rede, que foram pessoas que tiveram um comportamento exemplar, porque puderam perder uma causa, mas não perderam a dignidade, não perderam a vergonha. Bem, esse processo, o Capiberibe, do PSB, a Lites da Mata, do PSB, que eu não vou citar, eu não posso citar todos aqui, o Armando Monteiro, que era ministro da Dilma e senador, todo do PT, o Eumano, o velhinho trabalhador lá do Piauí, a Cátia Abreu, teve pessoas que cresceram nesse processo e o resto da história vocês conhecem. Ou seja, eles conseguiram dar um golpe tranquilo e pacífico. Não precisou regime militar na rua, não precisou canhão, não precisou prender os meninos, não precisou pensar essa molecada que vai para a rua, apesar da agressividade da polícia. Apesar da agressividade da polícia. Se eles tratassem ladrão como trata a molecada honesta que vai para a rua fazer protesto, talvez não tivesse tanto ladrão nesse país. Pois bem, uma vergonha, jornalista indo para a rua de capacete. É uma coisa inusitada, Bom, alguns até escondem o logotipo para ninguém saber que não tem problema. Pois bem, nessa situação, entrou a questão da Operação Lava Jato. E desde a véspera da eleição, eles vêm com uma conversa que o Lula e a Dilma sabiam. Vocês estão lembrados de toda a história. E eu sempre muito tranquilo, porque a gente pode mentir para vocês, a gente pode mentir para a mulher da gente, a gente pode mentir para o presidente do partido, a gente pode mentir para um companheiro, mas a gente não pode mentir nem para Deus e nem para a gente mesmo. Porque Deus sabe de tudo e nós temos a nossa verdade dentro de nós. Portanto, você não pode se enganar. Se você mentir, você está mentindo para você.
Ah. Otto Alencar e o Roberto Muniz, senadores da Bahia. Ah, pediram aqui para me lembrar do Otto Alencar, senador da Bahia, e do Roberto Muniz, também da Bahia. Sabe? É que eu precisava de uma lista aqui. Pois bem, eu todas essas denúncias que eu fico vendo, eu tenho a consciência tranquila e mantenho o bom humor, porque eu me conheço, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei quem me ajudou a chegar onde eu cheguei, sei quem quer que eu saia e sei quem quer que eu volte. E eu, na defesa desses princípios de cidadania, eu duvido que nesse país algum partido representado pelo governo da Dilma e o meu fizeram mais para fortalecer as instituições, sabe, que defendem o Estado nesse país. Qualquer delegado de Polícia Federal sabe o que era a Polícia Federal quando eu cheguei no governo. E nós, não só mais do que dobramos, como investimos muito em inteligência. Todo mundo sabe que esse país tinha um procurador-geral da República chamado guardador-geral, engavetador-geral. E eu tinha como pressuposto básico da minha experiência sindical, errado ou não, a certeza de que eu iria valorizar a instituição e queria indicar o procurador que a categoria instituísse para garantir que ele não ficasse devendo favor ao presidente da República. Fiz assim e tive a sorte de indicar o primeiro companheiro, Cláudio Fontelli, de quem eu tenho orgulho. E vou citar apenas o primeiro. E a Dilma continuou acreditando na instituição. Porque nós tínhamos consciência de que o Estado brasileiro, para ser democrático, para ser forte, precisa ter instituição forte. E para ter instituição forte, as pessoas que estão lá têm que ter responsabilidade. Quanto mais forte a instituição, mais responsabilidade as pessoas têm que ter. Isso é como uma família. O pai, ele sempre tem que ter mais responsabilidade com a família do que um filho. É ele que tem que ter responsabilidade. O Ministério Público, eu quero ele cada vez mais forte, mas cada vez mais responsável. A Polícia Federal, eu quero ela cada vez mais forte, mas cada vez responsável. Eu não esqueço nunca o que eu disse para o Tarso Genro uma vez, quando ele foi indicado ministro. Tarso, eu quero que você seja ministro da Justiça e que você diga aos delegados que eu não quero que nenhum delegado faça pirotecnia acusando pessoas antes das pessoas ser julgadas e ser provada que essa pessoa cometeu erro. Eu não quero condenar ninguém pela imprensa, como condenar a escola de base aqui em São Paulo, em que até hoje não se recuperou, acusando um cidadão inocente de ter feito. É por isso que eu sou contra a pena de morte. Porque não adianta descobrir que errou depois que matou. E hoje, nós vivemos um momento no Brasil em que a lógica não é mais o processo. A lógica não é mais os autos do processo. A lógica é a manchete. Quem é que nós vamos criminalizar pela manchete? Quem é que nós vamos demonizar? E está acontecendo isso desde 2005. O PT, então, Rui Falcão, o PT é tido como um partido que tem que ser extirpado da história política brasileira. Foi assim que eles fizeram com o Partidão, na década de 50, Rui. E assim eles querem fazer com o nosso partido. Assim querem fazer comigo. Assim fizeram com a Dilma, tirando ela do governo. E eu, então, em função de acreditar nas instituições fortes, quem é que criou o portal da transparência? Quem é que aprovou a lei de acesso à informação nesse país? Quem é que escancarou? Não é que nós estamos mais honestos do que ninguém. É que nós apenas tiramos da sala, Humberto,
o tapete que escondia a corrupção nesse país. E isso vale para o PT e vale para qualquer partido político. Só tem um jeito da pessoa não ser perseguida pela justiça nesse país. É a pessoa ser honesta. É a pessoa cumprir com as suas obrigações, porque ninguém está acima da lei. Nem um ex-presidente, nem um procurador da República. Nem um ex-presidente e nem um delegado da Polícia Federal. Nem um ex-presidente e nem alguém da Suprema Corte. Todos nós estamos subordinados à legislação. Eu estou falando como cidadão indignado, como pai de 5 filhos, como avô de 7 filhos, 7 netos, e como, acho que, futuro bisavô, porque a minha neta resolveu ficar grávida. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só. Porque, pense, um cabra conhecido e marcado nesse país. Foi assim no sindicato, foi assim no PT, e nós estamos aí, vendo a meninada nova crescer, surgir, sabe, se organizar, sabe, estamos vendo o movimento crescer, a juventude indo para a rua, as pessoas começam a gostar de democracia, as pessoas querem participação, e tem um pessoal que quer continuar mandando nesse país. Pois bem, ontem eu fui vítima de um momento de indignação. Eu, sinceramente, nunca pensei passar por isso. Nunca. Porque as pessoas prometeram tanto, falaram tanto, achincalharam tanto, divulgaram tanto, escreveram tanto, que eu falei, puxa vida, esses caras devem ter um anônimo. Alguém que não seja o Lula que fez um crime bárbaro. Porque eles convocaram uma coletiva para mostrar o crime que o Lula cometeu. Eu estava em Brasília, até pensei em ir para a China para me esconder, porque eu falei, nossa, eu devo ter cometido um crime, será que eu, sabe, tenho uma doença de esquecimento, que eu esqueci qual foi o crime que cometi? E descobri que tanto os meus acusadores quanto uma parte da imprensa brasileira estão mais enrascados e mais comprometidos do que eles pensam que eu estava. Porque eles construíram uma mentira, construíram uma inverdade, como se fosse um enredo de uma novela. E está chegando o fim do prazo. Afinal de contas, já caçaram o Cunha, já elegeram o Temer pela via indireta com o golpe, já caçaram a Dilma. Agora precisa concluir a novela. Quem é o bandido e quem é o mocinho? Vamos agora dar o fecho, acabar com a vida política do Lula. Porque não existe outra explicação para o espetáculo de pirotecnia feito ontem. Eu não conheço os meninos que fizeram. Não sei se eles têm família como eu tenho. O dado concreto é que, embora eu não conheça, pela educação que eu tive de berço, talvez por não ser concursado, eu respeitaria mais a família deles do que eles respeitaram a minha. Eles... Vocês pensam que foi fácil suportar a invasão da minha casa pela Polícia Federal? Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha cama, certamente achando que eu tinha ouro de Moscou ou dólar lá dentro. Ou certamente eu tinha uma refinaria da Petrobras lá embaixo. Depois eu tive que chamar um especialista para ver se eles tinham deixado o grampo. Invadiram a casa dos meus filhos, algumas quebraram a porta, chutando a porta.
Porque eles se comportam como se ele chegasse de manhã na sua casa e você estivesse na porta, com a porta aberta, esperando para servir café. Visitaram a casa de filho meu que nunca participou da vida política de nada. E entraram como se eles fossem bandidos. Só para vocês terem ideia, até os meus discursos por escrito, eles levaram todo do Instituto e até hoje devolveram as pastas vazias e não devolveram os discursos. Certamente para plagiar. Certamente para plagiar. Porque levaram iPad dos meus netos. iPad. Eu estava agora com o diretor-geral, falei para ele, sabe, cadê os iPads do meu... Cadê o celular da Marisa, que é só para jogar o zap com as amigas dela? Sabe? Olha, porque depois desse zap, a mulherada conversa até 3 horas da manhã. Eu não sei. Mas bem, os homens também estão me dizendo aqui. Pois bem, vocês viram que eu fiquei quieto. Vocês não viram uma palavra minha, sabe, de ofensa. Eu aprendi com os meus advogados, com o meu partido, com a minha mãe. Não adianta ficar nervoso. Não adianta ficar zangado. Porque se você ficar zangado, você sofre mais. Você vai fazer o jogo do adversário. E ontem, eu não quis ficar zangado. Eu só não compreendia por que aquilo. Eu só não compreendia como é que você convoca uma coletiva, gastando dinheiro público no hotel, montando uma estrutura para apresentar a prova de um crime e diz, não tenho crime, eu tenho convicção. Hein? Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Eu não posso dizer qual é a convicção que eu tenho deles. Porque um cidadão comum tem que ter as convicções comedidas, pelo menos se diz respeito a determinados setores da sociedade. Eu vi um artigo do Nafif hoje que chamou a atenção. Eles sabiam e tinham prova de um helicóptero com 40 quilos de cocaína. 400 quilos de cocaína. Eles tinham prova do avião. Eles pegaram o avião. Eles viram a cocaína. Mas eles não tinham convicção. É liberado. Eu digo publicamente o seguinte: ninguém respeita a lei nesse país mais do que eu. Ninguém acredita nas instituições fortes como eu, até porque eu sou daqueles que acreditam que somente instituições muito fortes é que a gente garanta a democracia. Porque senão aparecem ditadores. Não aparece gente querendo se perpetuar. Então, respeito as instituições, respeito a lei. Vou prestar quantos depoimentos for necessário. Pode me chamar que eu estou lá. Porque se tem uma coisa que eles têm que aprender, é que eles não estão habituados com o cidadão, que a única coisa que tem orgulho é que eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida nesse país. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso, Vicentinho. Como você foi na Partida do Norte para pagar a promessa de uma greve, eu irei a pé. Eu sinceramente, pensei que eu estava em outro país. Eu penso que o Procurador-Geral da República deve estar pensativo hoje. Eu acho que os ministros do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, devem estar pensativos, do Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que o delegado da Polícia Federal, o diretor-geral, deve estar pensativo, o que aconteceu?
Às custas do que esse espetáculo? À custa do que vender um produto que não tem como entregar? Desgastar a minha imagem? Bobagem. Bobagem. O que eu acredito é como as ideias de Tiradentes. Não adianta matar, esquartejar e pendurar a cara num poste. As ideias estavam pairando no ar e sobreviveram. E 30 anos depois, a gente conquistou a independência desse país. Não adianta. Não adianta. Se a gente tirar o Lula da política, está resolvido o nosso problema. Pelo contrário. Pelo contrário. Vocês vão ter problema com o golpe que vocês deram. Vocês vão ter problema com o que vocês querem tirar do povo trabalhador desse país. O que vocês vão ter problema, é de tentar entregar esse patrimônio nacional às multinacionais. Entregar o nosso pré-sal, entregar a nossa Petrobras, como já entregaram outras indústrias, entregar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Assim não precisa governar. Assim não precisa de governo. É só colocar um vendedor. Governo de verdade, é aquele que diz que a gente vai resolver o problema da miséria nesse país colocando o pobre no orçamento. É aquele que diz que pobre tem direito de andar de avião. É aquele que diz que pobre tem direito de ser engenheiro, médico, até procurador. Quem sabe quando o pessoal do ProUni chega lá, começa a melhorar as coisas nesse país. Quem sabe? Então, eu tenho uma vida política, Wagner, construída andando por esse país. Eu lembro que nos anos 80, eu saía de São Paulo, ia para Chapuri, onde morava o Chico Mendes, no Acre, quase 300 quilômetros de Rio Branco, para criar o PT. Juntava 4 pessoas, 5 pessoas. E eu fazia discurso como se tivesse 100 mil pessoas na rua. Eu não tinha problema de público. Hoje, de vez em quando, eu fico incomodado quando você fala assim para mim: ô Lula, vamos em tal lugar que vai ter 10 mil, 15 mil. Eu nunca quis saber quanto vão ter. Se der um que queira me ouvir, a eloquência é a mesma. Alex, o que me faz caminhar por esse país são as ideias. O que me faz caminhar por esse país, aí sim, procuradores, é a minha convicção de que esse país pode ser melhor, de que esse país pode resolver os problemas. Aí sim, vale convicção. Aí vale a gente, eu tenho convicção de que é possível mudar esse país. E tenho prova, porque mudei. Tenho prova porque participei da maior inclusão social da história desse país, sem dar um tiro, sem fazer uma revolução, apenas utilizando os instrumentos legais que a democracia me deu. Isso incomoda vocês? Incomoda as televisões brasileiras? Eu, de vez em quando, não consigo entender. Não foram os trabalhadores que mais ganharam dinheiro no meu governo. Se bem que eles vão ficar com muita saudade. Porque durante 12 anos tiveram aumento de salário todo ano. Durante 12 anos. Durante 12 anos o salário mínimo aumentou. E ainda vão querer aprovar direito para empregada doméstica. Porque é demais empregada doméstica começar a querer, sabe, ter carro, usar perfume, ir em cabeleireiro, sabe, comprar sapato alto. Não, empregada doméstica tem que ser empregada doméstica. No máximo, se eu for moderna, eu chamo de secretária. Está lá, escrava sendo chamada de secretária. Então, companheiros e companheiras, eu sou hoje, além de cidadão brasileiro, com 70 anos de idade, que construí a minha vida comendo o palco de Abamaçô. Wagner trabalhava aqui perto, na Vila Carioca, e eu morava na Vila São José. Minha noiva, minha primeira mulher, morava junto, trabalhava junto numa fábrica. E eu saía escondido dela,
para pegar o ônibus, para ela pegar o ônibus sem eu estar, porque eu não tinha uma moeda de 50 cruzeiros na época para ir de ônibus. Eu a pé, Vicentinho, da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Ipiranga, até a Vila São José, em São Caetano, atravessando aqueles campos onde é a favela de Heliópolis hoje. Com vergonha da minha mulher passar no ônibus me ver. Trabalhava na Vilares, ia a pé da Vilares até a Pauliceia por falta de 50 centavos. E nunca me queixei. Eu aprendi a não me queixar. E não pedi emprestado. Deixava todo mundo sair, o pessoal ia para o bar, eu esperava todo mundo beber e ir embora e saía a pé. Sabe? Eu não esqueço nunca o primeiro dia de trabalho meu na Vilares, Suplicy. Sabe? Eu não tinha 10 centavos para comprar um lanche. E todo o pessoal que trabalhava, sentado na mesa, tomando cerveja e comendo, e eu lá em pé. Aí um cara falou para mim, ô companheiro, você não quer comer? Eu falei, não estou com fome. Bicho, aquela lombriga maior estava quase saindo pela boca para pegar o lanche dele. Então a minha vida foi construída assim. Querem me investigar, me investiguem. Querem que eu preste depoimento, me convoquem. Eu só quero que sejam verdadeiros comigo. Eu só quero que sejam honestos comigo. Eu só quero que respeite a dona Marisa. Respeite a dona Marisa. Eu não conheço os parentes desses meninos, mas certamente não sou melhor que a dona Marisa. E não é fácil você ver uma mulher que foi primeira-dama desse país, que nunca reivindicou da presidência, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser dona disso, eu quero cuidar daquilo. Ela sabia que a melhor coisa que ela podia fazer para o acerto da minha governança era ela cuidar para que eu trabalhasse direito. Era me dar tranquilidade, cuidar da família, para que eu tivesse liberdade de fazer o que eu fiz. Portanto, companheiros e companheiras, eu tinha que fazer essa declaração para vocês e tinha orientação dos advogados para tomar cuidado com as palavras. E eu tenho sempre cuidado com as palavras para não criar nenhum problema. Eu vou sujar o meu lenço para não sujar o teu lenço, quem quer que seja ele. Então, eu queria dizer para vocês que continuo com a mesma crença que eu tinha antes. Eu acho que os companheiros que compõem o corpo do Ministério Público têm que ficar muito atentos, porque você não pode permitir que meia dúzia de pessoas estraga o histórico de uma instituição tão importante para esse país, uma instituição que eu ajudei a construir na Constituinte de 88. Conheço gente extraordinária das mais diferentes gerações. E conheço muita gente que tenta conquistar 5 minutos de glória aparecendo com a carinha na televisão. Esses sobrevivem pouco. Porque a desgraça de quem conta a primeira mentira é que é obrigado a passar a vida mentindo. Eles inventaram que eu tinha umas coisas que eu não tenho. Se não sabem como dizer, peçam desculpas ao Lula. Não é feio pedir desculpa a um presidente. Eu peço desculpa sempre. Peço desculpa ao Rio Falcão quando eu erro. Peço desculpa a qualquer companheiro. Já fui na porta de fábrica às 5 horas da manhã pedir desculpas. A palavra desculpa é nobre. Mas não continue tentando inventar coisa para poder justificar a primeira mentira. É a única coisa que eu peço. E, por favor, respeite a minha família. Respeite. Eu estava na Índia em 2005, quando invadiram a casa do meu irmão Vavá. O Vavá, para quem não sabe, é um coitado do ponto de vista financeiro, sabe, mora no fundão da Pauliceia, sabe, deve ganhar R$2.000 de aposentadoria, sabe,
e foram prender o meu irmão como cara ligado ao jogo clandestino. Pegaram o computador da filha dele, o Vavá não sabe nem escrever com caneta, quanto mais com computador. Levaram. E as manchetes dos jornais foram para a casa do irmão do Lula. Todo mundo conhece a minha família. E todo mundo sabe o seguinte: eu, de 8 filhos, fui o primeiro a ter um diploma primário. Eu vou repetir aqui. Espero que os procuradores estejam assistindo. Eu fui o primeiro de 8 filhos a ter um diploma primário. Por conta desse diploma primário, eu fui o primeiro a ter um emprego ganhando melhor, Vicentinho. Por conta desse emprego, eu virei sindicalista. Por conta desse emprego, eu fui o primeiro a ter uma televisão, o primeiro a ter uma casa própria, o primeiro a ter um carro. E fui o primeiro a virar presidente da República. Como eu sou o caçula, ninguém mais pode. Mas, sabe, quantas vezes eu vi o nome da minha família achincalhado? Sabe, minha filha não pode trabalhar, meu filho não pode trabalhar. Ai de alguém que dê emprego para um filho meu. Então, companheiros e companheiras, essa fala de indignação desse ser humano que, dia 27 de outubro, completa 71 anos de idade, é a fala de quem quer avisar a esse país. Eu não tenho tempo de parar. O país que eu sonho está longe de ser construído. Nós subimos apenas um degrau na escala social desse país que eles estão tirando agora. Não se preocupe com o Lula, gente. Criminalizar o Lula é bobagem. Olha aqui, um monte de gente aqui, tudo mais novo do que eu, aqui um monte de gente mais novo do que eu. Essa meninada que proibiu o Alckmin de fechar as escolas aqui em São Paulo, essa meninada que está vindo para a rua para reivindicar a democracia, para reivindicar respeito, solidariedade, para reivindicar mais educação, essa molecada é um Lula de 71 anos multiplicado por milhões de Lula nesse país, jovens e árvores. Eu, Rui Falcão, quero até pedir desculpa de ter vindo aqui no diretório e pedir do espaço do diretório para fazer essa declaração. Eu estou à disposição. As pessoas me encontram e falam assim, você, nossa, eu pensei que você estava tão triste. Eu não tenho espaço para ficar triste, gente. Sabe por quê? Eu sei o que é. Um domingo de manhã de chuva, com 5 irmãos, na Vila São José, em São Caetano, esperando a hora do almoço sem ter um bocado de feijão para colocar no fogo. Eu sei o que é isso. Hoje, Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Tenho certeza de uma coisa, gente. Nada, só Deus pode me fazer parar de lutar pelo que acredito. Muita gente pergunta, Lula, como é que você aguenta? Porque eu fico cansado, não consigo andar com você. É porque eu tenho uma razão e tenho motivação. E quando a gente tem razão e motivação, não há tempo para canseira. Haverá um dia que algum jornalista que escreve mentira todo dia, que faz o julgamento todo dia, porque é muito simples, alguns ficam na frente da televisão julgando, julga CUT, julga o Sem Terra, julga, sabe, o Povo Sem Medo, julga a Frente Brasil Popular, julga, sabe, julga os partidos políticos, julga. Eu lembro que na eleição da Dilma tinha uns julgadores que davam ela como perdida. Ah, ela já ganhou, ela já perdeu, acabou. Aí viaja Fernando Henrique Cardoso para Minas, a essa não tem para quem, e começa a abrir champanhe. E o povo da periferia elegeu a Dilma outra vez.
Então, não se faça de acanhado. O Instituto Cidadania, que é vítima de uma perseguição, até o meu acervo está sob suspeita. Se eles soubessem que um presidente da República, Rui, não sabe o que ganha. A gente viaja, você ganha presente que é entregue para o cerimonial. Quando ele vem para cá, o cerimonial entrega para o ajudante de ordem. Aquilo vai não sei para onde que desaparece. Quando eu saí da presidência, como eu viajei mais, dentro e fora, eu ganhei mais presente. As coisas valiosas eu não tinha como levar para casa, porque não tem dinheiro da União para a gente guardar aquilo. É da União sob a minha responsabilidade. Eu tenho que guardar 11 contêineres de papel. Eu tenho que guardar presente de chefe de Estado. Tem coisa de ouro. Eu ainda não sei quem foi o Deus, o santo que conseguiu que o Banco do Brasil aceitasse guardar. Porque como é que eu levar para casa? Como é que eu levar coisa para casa de ouro? Então o Banco do Brasil está lá dentro. Eles falaram o cofre do Lula. Ô, gente, pelo amor de Deus, se o Ministério Público quiser o meu acervo, peguem, por favor, e levem. Aquele palação, aquele prédio grande que eles têm, que deve ter parte vazia, coloque o meu acervo lá, por favor. Eu não tenho onde guardar. Eu não tenho onde guardar. E tem relógio de ouro. Olha o que eu uso aqui, um Citizen, que deve custar R$800. Eu não quero relógio de ouro no pulso, porque o ladrão me leva com o pulso e tudo. Então, gente, por favor, parem de procurar caça onde não tem. Procure outro lugar. Porque neste país, a criminalização da política, Rui, está uma coisa muito grave. Ontem eu ouvi ele falar dos partidos políticos, de governo de coalizão. Vocês sabem que muita gente que tem diploma universitário, que fez concurso, é analfabeto político. O cara não entende do mundo da política. Não tem noção do que é um governo de coalizão. Ele não tem noção do que é um partido ser eleito com 50 deputados de 513 e que tem que montar a maioria. É o mesmo problema de qualquer instituição. Como é que o procurador Janot montou a sua equipe? Como é que ele montou? Como é que monta a sua equipe o delegado da Polícia Federal? Como é que monta a sua equipe qualquer um nesse país? Então, gente, eu precisava dizer isso para vocês. Dizer às pessoas sérias do Ministério Público que eu estou à inteira disposição. Dizer às pessoas sérias da Polícia Federal que eu estou à inteira disposição. Dizer à justiça brasileira que o Lula e nenhum de nós, e nem eles, são maior do que a lei. Portanto, quando eu transgredir a lei, me punam para servir de exemplo. Mas quando eu não transgredir, por favor, procurem outro para criar problema. Muito obrigado a você, gente. Obrigado, Rui. Olha, queria, Rui, dizer a você uma única coisa. Vou até pedir que você traz paletó aqui, que hoje eu vim de camisa do PT, como jogador de bola, eu vou beijar e quero dizer a quem não gosta do PT. Quero dizer a quem odeia o PT. O PT, Rui, daqui para frente, cada petista nesse país tem que começar a andar de camisa vermelha. Tem que começar a andar. Quem não gostar, coloca de outra cor. Mas esse partido tem que ter orgulho. Esse partido, aos 36 anos de vida, tem que ter orgulho, porque ninguém nunca fez mais do que nós fizemos nesse país.
Ninguém nunca deu exemplo de boa governança como o nosso partido. Nós criamos tudo o que foi possível criar na política da prefeitura, criamos o orçamento participativo, incluímos democraticamente as pessoas para participar. Então, é o seguinte, se alguém não gosta, sabe, eu daqui para frente vou usar muito, tem que fazer, porque não sei se o PT está vendendo camiseta um pouco elegante para combinar com o terno. Então, é o seguinte, eu quero terminar dizendo o seguinte, me dedicaram um apartamento que eu não tenho, me dedicaram uma chácara que não é minha, me dedicaram até de ser o comandante maior de todo o processo de corrupção da Petrobras. Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Eu tenho convicção que quem mentiu está numa enrascada. Eu tenho convicção, sabe, que os setores da imprensa que mentiram vão ter que ir construindo uma versão para sair dessa encalacrada. Se não quiserem sair, continue me atacando. Eu estarei aqui, sem ficar com raiva, porque a maioria diz, Lula, se você ficar com raiva, vai dar azia. Você vai passar sono à noite. E eu não vou perder sono por causa disso. Quem vai perder o sono é quem acha que eu vou perder o sono. Continue escrevendo. Continue falando. A história mal começou. Alguns pensam que ela terminou. E eu ainda vou viver muito. Estou com 70 anos, com vontade de viver mais 20. Por isso eu estou me preparando. Estou me preparando fisicamente, eu estou... Bernardo, estou inteiro aqui. Sabe? Então, não importa que seja só um ano, que seja um mês, um dia, que seja um minuto. Esse minuto eu quero dedicar a fazer com que o povo brasileiro sinta que é possível fazer um país melhor. Vocês imaginam o orgulho que a gente tinha algum tempo atrás? Era o país mais feliz do mundo. Era o país mais otimista do mundo. Era o país que crescia. Imagina o ódio que eles ficaram de mim, e o metalúrgico que só falava 3.000 palavras em português, falava menos laranja, falava... Imagina esse desgraçado que ia ser um fracasso, ser o único presidente da história desse país convocado para participar de todas as reuniões do G8. O único. Sabe o que é o G8? É tudo que os sociólogos sonhavam participar. Tudo. Sabe? Esse é fantástico. É fantástico, porque, de repente, sabe, todo mundo passou a ter o Brasil como referência. Eu não quero falar nada, mas o Colin Powell, vou contar a história para vocês. O Colin Powell, quando eu propus, dia 21 de janeiro de 2003, eu fui ao Quito, na posse do coronel. Eu fui na posse do Gutierrez, e estava um atrito na Venezuela, briga na Venezuela, interna, não sei das coisas e tal. Eu fui conversar com o Chávez e propus criar o grupo de amigos da Venezuela. E o Chávez concordou. E eu, então, indiquei Estados Unidos, porque era o país mais respeitado pelos golpistas. Indiquei o Aznar da Espanha, porque era o primeiro governante a reconhecer os golpistas do Chávez. E indiquei o Brasil, Chile ou Argentina, não sei, do nosso lado. O Chávez deve ter falado com o Fidel, e o Fidel, 1h da manhã, vai no meu quarto. Aí o Fidel vai no meu quarto. Pero, companheiro Lula, o que está acontecendo, sabe, é que indicar o imperialismo yankee para tomar conta do grupo de amigos é entregar a Venezuela ao imperialismo e tal. Eu falei, companheiro Chávez, companheiro Fidel, eu não estou criando um grupo de amigos do Chávez.
Eu estou criando um grupo de amigos da democracia para consolidar isso. Chaves indo para Nova York. Liguei no dia seguinte. Companheiro Chaves, por favor, Lula chamando, retorna ao Brasil. Ele veio no domingo. Fez uma reunião, eu, Celso Amorim e Marco Aurélio Garcia com Chaves. E explicamos para o Chaves por que era preciso criar um grupo de amigos e tal. Criamos. O Chaves concordou. Olha, contar uma coisa do que era prestígio. Colin Powell, para escrever um texto para a Venezuela, ligava para o Celso Amorim para pedir opinião. Sabe o que é isso? É que no nosso governo, o Celso Amorim, por conta da nossa política ativa e altiva, por conta de ter criado tudo que nós criamos, o Celso Amorim se transformou no mais importante ministro das Relações Exteriores daquele período. Eu não conheci ninguém mais competente que ele. Hein? Teve... Não. E eu... Olha, nunca senti tanto orgulho de ser brasileiro. Não esqueço nunca, em Copenhague, na COP15. Eu, o Rugental, o Zuma e o Singh. Sabe? África do Sul, Brasil, China e Índia. Sentado lá numa reunião paralela. Aí o Obama queria entrar. A Hillary Clinton chegou, eu não deixava ele entrar. Aí chegou o Obama, muita briga para lá, muito chinês, empurrando todo mundo. É chinês, para cada um de nós é 50 chinês. Aí o Obama entrou pedindo para participar da reunião. Sabe? Depois de muito custo, a gente deixou. Aí ele falou, ô Lula, eu vou sentar perto do meu amigo Lula, assim eu não vou ser agredido. O Brasil passou a ser essa referência no mundo. Passou, não era mérito do Lula, não, era mérito, sabe, do orgulho que esse povo sentia. O povo, a gente pode. Aquele negócio dos americanos, nós podemos, era nós que podíamos. Passamos a ser motivo de orgulho e não podia estar nessa situação que está hoje. Os empresários ganharam dinheiro, sabe, que pode ter prejuízo de 10 anos que não vão conseguir gastar o que ganharam no meu governo. E eu ficava feliz, porque empresário falido não presta, o Guilherme. Empresário falido dá prejuízo. Não paga se quer o que deve, ele tem que ganhar dinheiro para poder gerar emprego, pagar salário, dar aumento de salário. O banco tem que crescer, meu caro. E tem que emprestar dinheiro também. Então, gente, olha, se por tudo isso alguém não gosta de mim, eu não vou pedir para gostar, porque eu vou continuar fazendo um pouco mais do que já fiz, se eu puder. Por isso, eu quero agradecer a imprensa. Espero que eu tenha o mesmo destaque que meus acusadores tiveram ontem. Sabe? Só isso. Só igualdade. Só oportunidade das pessoas poderem ouvir. Porque, no fundo, eu estou querendo falar com as pessoas pobres desse país. Com aqueles que estão perdendo o seu emprego, perdendo o seu salário, ameaçado de perder sua aposentadoria, ameaçado de continuar sendo cidadãos. É isso que estão tentando fazer. Eu tenho uma máxima, que se a gente quiser resolver o problema do país, é só incluir o pobre no orçamento. O pobre não é problema, o pobre é solução nesse país. Então, gente, olha, eu vou dizer para os companheiros, na dúvida, me chamem, que eu ajudarei a dissipar essas dúvidas, levando para vocês a mensagem que a gente capta na rua e nos movimentos sociais nesse país. Portanto, companheiros, não pensem que eu estou desanimado. Não pensem que eu estou sofrido. Eu estou orgulhoso de saber que a perseguição a mim é por causa das coisas boas que nós conseguimos fazer nesse país. Um abraço, queridos. Comigo!
Acabou nesse momento a coletiva do ex-presidente Lula sobre a denúncia apresentada ontem pelos procuradores do Ministério Público Federal contra o ex-presidente. Bom, quem está aqui com a gente agora para comentar a denúncia do Ministério Público Federal contra Lula é Marcelo Lavener, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa tarde, obrigado. É importante lembrar que o Marcelo teve papel que o advogado teve papel central no impeachment do ex-presidente Fernando Collor em 1992, mas ao contrário da situação de Collor, Lavener não viu motivo para o afastamento da ex-presidenta Dilma Rousseff e acredita que o país está vivendo um momento político muito difícil, motivado pelo inconformismo de muitos políticos e por parte da sociedade com o resultado das últimas eleições. Marcelo, eu queria que você começasse fazendo uma avaliação para a gente sobre realmente a atuação dos procuradores ontem do Ministério Público Federal ao apresentar essa denúncia, que se repercutiu muito, que eles disseram que não tinham provas, mas tinham convicção. Qual a avaliação que você fez sobre essa atuação de ontem? É um Ministério Público novo. Eu tenho 55 anos de advocacia permanente e jamais tinha visto um espetáculo como foi aquele de ontem. Eu diria que uma denúncia do Ministério Público é feita no gabinete do procurador, é feita num processo, nos autos. Esses autos são remetidos ao Poder Judiciário, ao magistrado. E é esse o caminho que nós ensinamos nas faculdades sobre denúncias do Ministério Público. Aquele espetáculo de ontem é mais um espetáculo para as escolas de comunicação, as escolas de marketing, não é? Porque aquilo não foi uma atuação do Ministério Público nos cânones que a Constituição Federal estabelece para a atuação dessa importante instituição republicana que é o Ministério Público. Mas aquelas pessoas que participaram daquele espetáculo absolutamente injustificado e inaceitável, não contribuíram para melhorar a ideia do Ministério Público, não contribuíram para aperfeiçoar essa instituição tão importante que é o Ministério Público. Essas pessoas deveriam hoje estar sendo processadas. Hoje o Ministério Público deveria estar abrindo um processo administrativo para responsabilizar aqueles de ontem, aqueles maus membros do Ministério Público que expuseram o Ministério Público, que deram ao povo brasileiro uma face, uma fisionomia do Ministério Público que não é aquela que a Constituição descreve e desenha. Por isso que eu diria que não posso comentar a denúncia do Ministério Público, porque essa vai para os autos e é o juiz quem tem que apreciar. Agora, aquele espetáculo terrivelmente ridículo, inaceitável, partidarizado, político, ideologicamente dirigido a desconstituir a figura de um ex-presidente da República, isso é inaceitável numa democracia. Eu espero que as instituições do Ministério Público responsabilizem exemplarmente, com todo o direito de defesa, sem precisar ir para a televisão, aqueles que expuseram o bom nome e a boa fama do Ministério Público no dia de ontem. O jurista Pedro Serrano disse hoje de manhã em entrevista à Rádio Brasil Atual, e o próprio Lula disse agora na coletiva, que o Ministério Público deve desculpas ao ex-presidente. Você concorda com isso? O Ministério Público deve uma desculpa por ter feito esse espetáculo, por ter apresentado... Espera um minutinho, Marcelo. A gente está ao vivo agora com o advogado do ex-presidente Lula. Vamos para lá ouvir o que ele tem a dizer. Cristiano Zanin, ao vivo agora. E diante das graves ilegalidades praticadas na data de ontem pelos procuradores da Força Tarefa Lava Jato, que fizeram aquela entrevista coletiva para tratar de assunto que sequer estava na esfera de atribuição deles, porque a investigação sobre organização criminosa está tramitando no Supremo Tribunal Federal a pedido do Procurador-Geral da República. Então, os procuradores que chamaram ontem uma coletiva, que usaram recursos públicos para tratar de um assunto que sequer estava na esfera de atribuição deles, cometeram, ao nosso ver, um grave desvio funcional, e esse desvio funcional está sendo hoje, agora, comunicado ao Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão competente para apreciar esse tipo de situação.
Então, hoje, nós demos entrada no Conselho Nacional do Ministério Público numa representação mostrando graves desvios funcionais na conduta de procuradores da República que fizeram, com recursos públicos, uma entrevista coletiva de assunto que não era da atribuição deles, apenas para enxovalhar a honra e a reputação do ex-presidente Lula e de Dona Marisa. O que implica isso, doutor? O que implica isso? Isso vai ser analisado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que pode tomar providências em relação a esses procuradores. Eu lembro que não é a primeira vez que nós levamos esse assunto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Esses procuradores, desde o início da 24ª fase da Operação Lava Jato, concederam diversas entrevistas ao longo das investigações, fazendo imputações indevidas ao ex-presidente Lula, quando existe uma regra constitucional clara da presunção de inocência e existe uma regra clara editada pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público que impede que haja antecipação de juízo de valor. Nenhum membro do Ministério Público pode antecipar juízo de valor em relação a investigações não concluídas. Essa regra é clara, está prevista, foi editada pelo CNMP, mas também não foi observada neste caso. Nós levamos esse assunto, existe já uma investigação aberta no Conselho Nacional sobre esse assunto e hoje nós reforçamos o pedido diante daquele espetáculo indevido que foi realizado na data de ontem para confirmar a conduta que vinha sendo adotada com o único intuito de enxovalhar a reputação do ex-presidente Lula e de sua família. Então, é uma medida jurídica, é uma medida que é apropriada para esse tipo de situação em que os agentes públicos se utilizam do cargo para tisnar, para macular a honra de um cidadão. É isso. Existe alguma penalidade para isso? O que pode acontecer? A penalidade, na verdade, o CNMP vai ter que fazer análise e as consequências desse comunicado serão, na verdade, teremos que aguardar a análise do CNMP. Mas essa está sendo considerada também uma denúncia. Essa denúncia pode ser acatada pelo juiz Moro. É uma denúncia que não dizia respeito à questão de suposta organização criminosa. Este tema está em investigação no Supremo Tribunal Federal. Então, não poderia um grupo de procuradores da República antecipar juízo de valor em relação a um assunto que está em investigação no Supremo Tribunal Federal. Se está em investigação no Supremo, é porque o Procurador-Geral da República entendeu que não havia provas em relação ao ex-presidente Lula. E por isso que ele pediu uma investigação. A defesa trabalha com alguma possibilidade do risco da prisão, do pedido de prisão do ex-presidente Lula? Já foi impetrada alguma medida? Não trabalhamos com essa hipótese simplesmente porque não estão presentes quaisquer dos requisitos previstos para aplicação de medidas cautelares, sejam elas quais forem. A acusação formulada ontem, que diz respeito fundamentalmente a um apartamento no Guarujá, ela não se sustenta, não foi apresentado um elemento de prova que possa abalar a fé pública que existe num documento registrado, registro de imóveis, que mostra que aquele imóvel sempre foi de uma empresa, foi da mesma empresa que construiu e permanece sendo a proprietária daquele imóvel. Então, não se trabalha com nenhuma medida cautelar? Não trabalhamos com nenhuma hipótese evidente. Vejam, nós já tivemos, nesse caso, em relação ao ex-presidente Lula, a prática de diversas ilegalidades e arbitrariedades. Então, de 4 de março até a presente data, nós podemos lembrar que o ex-presidente Lula foi privado da sua liberdade através de uma condução coercitiva sem previsão legal. O ex-presidente Lula teve as suas conversas privadas interceptadas, divulgadas através de áudios e relatórios.
que conduta que a lei define como crime. O ex-presidente Lula teve as suas conversas com os seus advogados, veiculada também em rede nacional, porque as interceptações dessas conversas também foram publicizadas, dentre outras condutas. Então, dentro desse cenário patente de ilegalidades que foram cometidas, legalidades essas que foram também objeto de um comunicado feito à ONU, então eu não posso fazer uma avaliação levando em consideração esse outro cenário. Agora, do ponto de vista estritamente jurídico, não há espaço para qualquer tipo de medida cautelar. Bom, esse anúncio feito agora pelo advogado do ex-presidente Lula é o que a gente havia comentado sobre, de alguma forma, processar o Ministério Público Federal pela atuação de ontem, é isso, né? Na verdade, digamos que não é processar o Ministério Público Federal, mas esses membros do Ministério Público que prevaricaram, que atuaram com desvio de poder, com abuso de poder. Eu tinha sugerido há pouco tempo que essa devia ser uma iniciativa do próprio Procurador-Geral da República, mas o advogado do ex-presidente Lula acaba de dar conhecimento ao público que os advogados do presidente Lula, do ex-presidente Lula, já deram entrada num pedido de apuração de responsabilidades no órgão maior do Conselho do Ministério Público Federal, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, e que certamente não vai engavetar essa denúncia, porque é de uma gravidade muito grande. Marcelo, obrigada pela sua presença aqui. Olha, a gente está encerrando agora a transmissão ao vivo em que o ex-presidente Lula falou sobre os ataques e perseguições que vem sofrendo por parte da mídia, parte do Ministério Público Federal. Daqui a pouquinho, às 13h30 da tarde, pelo Facebook, você pode acompanhar ao vivo o programa Melhor e Mais Justo, que segue com o debate sobre as vias da democracia, e Marcelo Lavenier vai participar desse debate. Se você quiser participar, é só entrar no facebook.com/RedeTVT e enviar a sua pergunta. Lavenier e os convidados estarão respondendo as questões. E às 19h, o seu jornal traz um resumo sobre os principais momentos da fala de Lula, dessa coletiva, e também outras notícias do Brasil e do mundo. Você segue agora com a nossa programação normal. Até já! Diz a Declaração Universal, textualmente, todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Todos os seres humanos, não há exceção. Não há exceção por nome de família, por riqueza, por sexo, por crença, por nada. Voltando às origens gregas, o demos significa o povo. E a palavra ocracia, do krateos, é o governo do povo, é o povo governando